Bom dia, eu me chamo Patrícia, sou a Pati, aromaterapeuta e consultora de bem-estar da doTERRA. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse kit, é o kit Living Brasil, que eu gosto de chamar ele de minha farmácia natural. Ele é um kit que tem 12 óleos, esses 12 óleos conseguem cobrir todas as necessidades básicas de uma família, e apesar de serem de 5 ml, eu acho que tem um custo-benefício muito bom, e é um dos kits de cadastro que a doTERRA oferece. A gente vai começar falando do Brief e do Lavanda. O Brief, ele é um mix, eles são óleos misturados, né, fazendo uma sinergia, o que eles chamam de mix ou blend, e ele é para tratar as questões respiratórias. Então, ele é excelente para alergia, para sinusite, para asma, para bronquite, resfriados, e ele também ajuda nos problemas de sono, como ronco, apneia, porque quando você o utiliza, na base dele tem hortelã, hortelã-pimenta, eucalipto, cardamomo, que são óleos que ajudam a abrir as nossas vias aéreas. Então, aquela pessoa que ronca, ou que às vezes tem um pouco de falta de ar na hora de dormir, usando o Brief nessa região aqui, ela faz com que essa área, né, se abra, ela consiga respirar melhor e com isso ter um sono mais tranquilo. Então, esse mix é excelente. A gente dilui ele aí, todos os óleos desse kit, eles vêm concentrados, isso é importante a gente dizer. Eles são próprios para uso no difusor e também para uso tópico e alguns para uso ingestório. No uso tópico, a gente vai fazer a diluição dele, mais à frente a gente vai falar, eu tenho uma tabela e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O lavanda é um óleo que é muito conhecido, é um dos óleos mais conhecidos mundialmente, tem inúmeros estudos sobre ele, né, e foi um dos primeiros óleos a serem descobertos como terapêuticos, na verdade. Então, o lavanda, ele vai ajudar nos problemas de sono, estresse, bruxismo, ATM, quem tem muita rigidez nessa área aqui da face, né, ajuda a melhorar a ansiedade, também ajuda na parte da pele, né, de queimaduras solares, queimaduras de fogão, suaviza cicatriz, porque a lavanda ajuda na produção, auxilia na produção de colágeno, então aquela pele do idoso, que é uma pele mais fininha ou mais flácida, é muito bom passar o lavanda, porque o lavanda faz com que a produção do colágeno aumente, deixando aquela pele mais firme e mais segura. Também é utilizado muito em bebês, bebês que eu digo, pessoal, é acima de 3 meses, tá? Porque bebê abaixo de 3 meses não é indicado o uso do óleo essencial. Isso é importante a gente saber também, né, um pouco da segurança dos óleos. Mas aí para um bebê acima de 3 meses, a gente pode usar para cólica, né, quando o bebê estiver chateado, maravilhoso para cortes e feridas, né, que aí também está relacionada à questão da pele, da cicatriz, bolha, aquela bolha que a gente fica às vezes, né, de andar com um sapato novo, ou de andar bastante, é excelente. E para algumas situações, o lavanda, ele pode ser utilizado, é um dos poucos óleos que a gente pode utilizar puro na pele, né, então para uma picada de inseto, ou mesmo para uma bolha, você, estando com o vidrinho do lavanda, você pode pingar diretamente nesse tipo de machucado. Ele também é bom para pressão alta, porque como ele acalma, né, como ele traz essa tranquilidade, também ajuda a baixar a pressão. A gente vai ter o copaíba também e o tangerina nessa caixinha. O copaíba é um dos meus óleos preferidos, aqui em casa não pode faltar copaíba. Ele é um antioxidante maravilhoso. As pessoas conhecem o frankincense como o rei dos óleos, né, e o copaíba é o rei dos óleos do Brasil. Então, ele também é uma resina, assim como o frankincense, e algumas propriedades dele são muito parecidas. O copaíba, ele vai atuar nas dores e inflamações, para quem tem artrite, quem tem câimbras, quem tem gota, quem tem artrose, fibromialgia, todas essas questões de dor, o copaíba vai ser um excelente auxílio para isso. Também ajuda a desintoxicar o fígado,
os rins, ajuda em tendinite, fascite plantar, problemas respiratórios também, dor de garganta, amígdalas, né, porque ele trata as inflamações, ele equilibra o nosso corpo, então ajuda também a melhorar as doenças autoimunes, né, essas doenças que são produzidas dentro do nosso corpo, a partir de situações de muito estresse que a gente vive, né, de questões emocionais, infecções fúngicas e virais, ele também é excelente para ser utilizado quando você tem algum tipo de infecção, e também para as questões intestinais. Então, o copaíba, ele é um óleo muito utilizado hoje na aromaterapia, não só dentro do Brasil, mas no mundo, né? É claro que dentro do Brasil, como é retirado de uma planta brasileira, a gente tem mais acesso. Já tem bastante pesquisas sobre ele, sobre o copaíba, ele já vem sendo bastante estudado, e ele é excelente também para questões de pele, de dermatites atópicas, dermatites seborreicas. Então, o copaíba, ele hoje em dia, ele é utilizado em muitas fórmulas, inclusive de remédios fitoterápicos, o copaíba está nessas fórmulas. Excelente. Ele pode ser ingerido, existem vários tipos de ingestão, é sempre importante a gente receber uma orientação de um profissional especializado antes de indicar qualquer tipo de ingestão, ou mesmo de passar na pele, e ele também é um óleo que você pode passar na pele pura, então quando você cai, né, machuca, claro, temos que limpar sempre o machucado, observar como ele está, mas a gente pode usar o copaíba puro nesse tipo de situação também. Ele é utilizado também no difusor, algumas pessoas gostam, e ele é muito utilizado como também ansiolítico, de forma sublingual. O tangerina, ele é um dos cítricos, o aroma dele é muito próximo do laranja, né, ele é um pouco mais acentuado, e ele tem uma proteção celular, todos os cítricos têm, né, eles são também hepatoprotetores, eles protegem o nosso fígado, é um ótimo antioxidante, fortalece também a imunidade, ajuda nas questões de ansiedade e problemas de sono, principalmente para crianças que às vezes têm dificuldade de dormir, têm medo, nervosismo. O tangerina é muito bom para essas situações, colocar no difusor, ou mesmo fazer um spray e borrifar na cama, no travesseiro, às vezes numa almofadinha, né, que a criança dorme. Ele é excelente. Muito usado também para nervosismo e pânico, porque o tangerina, assim como o laranja, ele acalma os nervos. Então, ele traz para aquela pessoa uma tranquilidade. Muito bom para problemas digestivos e de eliminação. Então, às vezes, a criança está com uma prisão de ventre, pode fazer uma massagenzinha na barriga, o adulto também, né? Mas, principalmente, a criança pode fazer uma massagem, ela vai fazer com que elimine gases, se sinta melhor e também melhora a evacuação. Ajuda muito nas questões de celulite, de gordura, de queimar mesmo, né, gordura, para pele também, pele seca e pele rachada, a gente só precisa tomar cuidado de quando a gente passar na pele o tangerina, não se expor ao sol durante 12 horas, então o ideal é que todo procedimento que faça na pele, sempre diluído, né, num óleo vegetal, mas que se faça à noite. Por quê? Porque ele é um óleo cítrico e na sua grande maioria, todos os óleos cítricos, eles são fotossensíveis. O que é isso? Eles podem queimar quando estiver exposto ao sol. Então, isso é importante também. E ele é muito bom para caspa. Então, às vezes, você está com aquelas casquinhas na cabeça, pode pingar umas gotinhas no preferencialmente um shampoo neutro, à base de criança, um dessas marcas, né, mais conhecidas, ou então um neutro vegano, que aí é sem nenhum tipo de aditivo químico, porque é importante a gente lembrar também que o óleo essencial, ele já é um composto químico, então se a gente adiciona ele a uma base com muitos outros componentes químicos, a gente pode ter uma reação e aí acabar gerando uma alergia, né, em vez de melhorar, piorar.
Então, sempre que a gente for utilizar qualquer um dos óleos essenciais, a gente precisa ter sempre bases neutras. E aí a gente, num shampoo de criança, um shampoo mais neutro, né, que vendem em supermercados, que vendem em farmácias de manipulação, são os melhores para a gente utilizar. E realmente é muito bom para cuidar da caspa. Dá muito brilho no cabelo, eu aqui em casa uso, minha filha usa muito, o cabelo fica com um brilho muito bonito. E aí a gente vai chegar no On Guard, né? O On Guard é um outro mix, assim como o Brief, que a gente falou lá na frente. O On Guard, ele é um mix da imunidade. Ele é composto por óleos que ajudam a combater vírus, bactérias e auxiliam no aumento da nossa imunidade, né? Também tem o laranja, o alecrim. Então, o On Guard, uma das suas principais características são matar germes e patógenos transportados pelo ar, né? O que é isso? Quando a gente usa o On Guard, quando a gente exala o On Guard, aquele aroma, aquelas partículas que estão ali no ar, elas vão fazer com que todos os germes e bactérias se enfraqueçam. Então, ele é excelente, assim mesmo como um poder de um repelente, né? Então, ele vai repelir os vírus e as bactérias da gente. Por isso que é tão importante a gente, às vezes, passar, mesmo que passe em cima da roupa, ou na sola dos pés das crianças, dos adultos, quando a gente está em lugares, né, com muita gente, ou locais fechados, é excelente o uso do On Guard. Ele reforça o sistema imunológico, principalmente para gripes, resfriados, né, essas doenças sazonais que a gente tem, principalmente em climas que se diferenciam, né, calor, frio, então ele ajuda muito nessas situações. Garganta inflamada também, tosse, para a saúde bucal, de um modo geral, porque dentro da formulação do On Guard a gente vai ter o cravo, que é um dos óleos que mais ajudam a saúde bucal, a não ter cáries, gengivite, nada disso, por conta do cravo. Questões de fungos e bactérias, né, como já falei, ele também é ótimo antisséptico, e limpeza. Aqui em casa eu uso muito ele misturado no álcool, para limpar o fogão, para limpar, assim, a parte da cozinha, depois que eu faço um peixe, ou que eu faço uma comida mais que fique assim, né, com mais cheiro na cozinha, é excelente usar. Inclusive, quando você usa, você acaba até afastando mosca, formiga, qualquer tipo de inseto, sabe? É excelente, além de deixar um cheiro super gostoso. Algumas pessoas, inclusive, usam na máquina de lavar roupa, né, para dar um cheirinho a mais na roupa. E ele é muito bom para as questões de fadiga crônica, porque, como eu disse, tem a canela e o cravo, que são óleos quentes, que ativam, que fazem com que as pessoas, né, fiquem mais animadas, e também para as doenças autoimunes, fortalecendo o sistema imunológico. Junto dele, a gente vai ter o melaleuca, que também é outro óleo maravilhoso, e dentro desse kit, o melaleuca vem de 5 ml, na doTERRA a gente não tem ainda o melaleuca de 5 ml, então ele só vai ter no kit Living Brasil e no kit Aroma Touch. É um óleo excelente também, muito antibactericida e antifúngico. Ele é ótimo para cicatrização de cortes e ferimentos, para micose de unha, para piolho, para caspa, sarna, candidíase. Ele é excelente para essa parte, sempre diluído, porque ele é um óleo mais forte, né? Também ajuda muito no tratamento de acne, excelente. Às vezes você tá com aquela espinha, com aquela coisa indesejada, se você pegar um algodãozinho e passar assim em cima, no dia seguinte a espinha tá seca, né? Não pode passar ele puro no rosto, mas sobre uma espinha a gente pode utilizar. A receita dele para piolho é incrível, eu já testei e funciona, muito bom, ele mata o piolho e a lende, então é excelente. Para bronquites, resfriados, gripes, colocando no difusor ou fazendo algum tipo de sinergia, ajuda demais, excelente para sinusite, ajuda a colocar mesmo, sabe, toda a secreção para fora. É ótimo para dor de garganta e dor de ouvido. E o melaleuca, junto com o lavanda, eles se potencializam. Então, para esse tipo de dor de garganta e dor de ouvido, eles são excelentes. Essa dupla é, assim, a dupla dinâmica, principalmente com criança. É claro que a diluição de criança também é uma diluição diferente,
Mas tudo isso, qualquer dúvida que vocês tenham, né, a gente tem um grupo, a gente tem um suporte a dar, que é importante a gente tratar com segurança, né, os nossos clientes. E aí a gente vai chegar no lemon e no frankincense. O lemon é um dos óleos também, assim como lavanda, mais vendidos na terra. Ele é um óleo maravilhoso, ele tem muitas propriedades e eu acho que é um dos óleos mais baratos, né, na nossa empresa. Ele é ótimo para pedras nos rins, vesícula, limpeza linfática, equilíbrio do pH, retenção de líquidos, azia e refluxo, muco e congestão. Às vezes a pessoa está com aquele nariz assim entupido, só de abrir o vidro do lemon e inalar, você já sente que o nariz vai se descongestionando mesmo, né? E ele ajuda a controlar o muco, a melhorar, né, a produção do muco. Ele é um antisséptico ótimo e um desinfetante. Eu uso ele aqui em casa para lavar alface, lavar verdura, e é ótimo, deixa até a folhinha um pouco mais crocante, é muito bom. E também para limpeza de casa, ele é ótimo. Limpar vidro, ele é um desengordurante, mesmo que ele faz no nosso corpo, ele faz também em vidros, panelas, tudo isso, né? Então, aqui em casa eu gosto bastante de usar. E aí, como ele ajuda, né, a secar o muco, ele é ótimo para quem está com aquele nariz escorrendo, aquela coriza, né, a alergia, ele é um dos óleos que a gente utiliza para fazer o trio da alergia, né, para tratar rinite, para tratar todo tipo de alergia. Então, o lemon, ele é um dos óleos que faz parte desse trio da alergia. É maravilhoso. Ele na água também fica muito gostoso, ele é um óleo que a gente pode ingerir. Geralmente a gente aromatiza uma água com gás, ou uma água natural mesmo, e fica muito bom. E ele acaba fazendo com que, estimulando, né, a nossa bexiga e o esvaziamento, e com isso a gente acaba retendo menos líquido. E aí a gente chega no frankincense, que é muito conhecido, eu acho que é um dos óleos mais conhecidos, né, mundialmente. É um óleo que todo mundo tem o desejo de ter, ele tem nesse kit, que é ótimo. É o frankincense, o conhecido como rei dos óleos, que também é uma resina, assim como o copaíba. Ele ajuda nas questões de convulsões, tumores, cicatrização, estrias, depressão, também no sistema imunológico, para as questões de dores, né, tanto dores de cabeça, quanto dores coluna, também por ele ser muito rico, né, muito rico em antioxidante, ele atua na saúde celular. Então, realmente, o frankincense é um óleo que a gente utiliza muito em sinergias para potencializar, porque ele tem essa característica, ele potencializa o poder dos outros óleos. Então, às vezes, a gente vai colocar apenas uma gotinha em alguma outra sinergia, né, seja para dor, seja para resfriado, seja para algum tipo de emocional também, e aí a gente acaba utilizando uma gotinha do frankincense para que ele traga essa potência maior, né, para a sinergia que a gente está precisando. Então, ele é um óleo excelente. É um óleo também que você pode apenas abrir e inalar, que já vai trazer uma tranquilidade, uma paz, e também é um óleo que você pode pingar puro, né, dependendo do corte, do machucado, sempre depois de lavar e desinfetar esse machucado, gente. A gente tem que sempre cuidar disso, né? E, claro, fazendo avaliação, a gente vai usar, mas se algo não estiver melhorando, a gente vai procurar uma ajuda médica, de um especialista. É importante a gente ter essa clareza de que a gente sempre vai ter um apoio. E aí a gente chega no Zengeste, que também é um outro óleo que aqui em casa não falta, ele é o mix digestório, ele é um mix que cuida da parte gastrointestinal, ele é excelente, a gente tem, assim, muitos relatos mesmo aqui em casa, né, de benefícios do Zengeste. Ele ajuda muito em inchaço, gases, náuseas, indigestão, refluxo, excelente para refluxo. A gente tem até o caso de uma cliente que tratou o filho dela, o filho dela tomava bromoprida e ele parou de tomar, só tratando com o Zengeste. Quando a gente está com aquela cólica intestinal, às vezes com aquela diarreia,
excelente passar para poder tratar. Enjoo matinal, enjoo de viagem, quem tem questão, né, e problema de cólon irritável é excelente também para esse tipo de tratamento, doença de Crohn, constipação também, e ele é ótimo para tosse e congestão nasal, que é engraçado, né, a gente fala da parte gastrointestinal, mas os óleos que compõem o Zengeste também ajudam na parte respiratória. Então, quando você tiver, assim, com sinusite, com alguma obstrução nasal muito grande, pode também fazer uma massagem com o Zengeste, que ele vai desobstruir essa região. A mistura desse óleo, né, a sinergia desse óleo essencial, ela tem uma inteligência quando ela atua no nosso organismo, né, porque às vezes você vai falar assim, nossa, mas como é que o Zengeste trata de diarreia ou de prisão de ventre? Porque, na verdade, todos os óleos essenciais, eles vão tratar o equilíbrio do nosso corpo, a homeostase do nosso corpo. Então, o óleo vai saber, ele tem a sabedoria de quando ele penetrar nas nossas células, do que ele tem que atuar. Se é fazer com que o intestino funcione mais ou fazer com que o intestino funcione menos. Essa é a grande beleza dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles vão trazer para a gente o equilíbrio, eles vão buscar, né, para que a gente tenha o equilíbrio das nossas funções celulares. Então, por isso que o Zengeste é um óleo tão interessante, porque ao mesmo tempo que ele pode ajudar uma pessoa que tem, né, o cólon irritável, aquela pessoa que vai muito ao banheiro, muitas vezes ao banheiro, ele pode ajudar essa pessoa, como ele pode ajudar uma pessoa que tem prisão de ventre. Por quê? Porque, na verdade, essa sinergia vai equilibrar as questões intestinais. Então, se é uma pessoa que tem demais, ele vai equilibrar para que ela fique de menos. Se é uma pessoa que não consegue ir ao banheiro, ele vai equilibrar para que ela consiga mais ir ao banheiro. É incrível, realmente, eu sou uma apaixonada pelo Zengeste, por essa tecnologia, né? Tecnologia da natureza. E aí a gente vai para o Deep Blue. Deep Blue é um mix das dores. O nome dele é Mix Apaziguante. É tão interessante, né? Porque quando a gente está com dor, a gente não consegue ter paz, né? Tudo que a gente não consegue é ter paz. A dor é uma das questões que mais tira, né, o nosso foco, a nossa paz, o nosso desejo, até a nossa possibilidade de fazer alguma coisa, e o Deep Blue é essa mistura, então ele é excelente para dores musculares, dores articulares, todo tipo de artrite, artrose, as neuropatias, dores de crescimento, quando a gente se machuca, tem algum tipo de lesão, de contusão, muito utilizado, né, em fibromialgia, lúpus, tendinite, enfim, qualquer tipo de dor, né, uma dor mais forte, uma dor mais acentuada. Eu sempre gosto de indicar o Deep Blue. Ele tem um alívio, assim, praticamente imediato, é incrível essa sinergia também do Deep Blue. Eu gosto de potencializar ela com o Copaíba, então sempre que eu utilizo o Deep Blue, eu utilizo o Copaíba também, porque a gente está colocando mais um óleo que também é anti-inflamatório e que também vai ajudar nas questões de dor. Então eu gosto muito dessa dupla Deep Blue e Copaíba. A gente vai chegar agora aqui no Peppermint e no Balance. Peppermint também é um dos óleos muito conhecidos, que todo mundo fala em dor de cabeça e fala, uso Peppermint, eu passo Peppermint. Sempre, né, as pessoas têm essa receita. Mas também é um óleo que algumas pessoas são intolerantes, então o Peppermint a gente tem que tomar cuidado, né, porque tem pessoas que passam mal mesmo, então, quando a gente for usar ou for oferecer para alguém a usar o Peppermint, a gente tem que sempre perguntar, você gosta de menta? Você tem alguma questão com a menta? Porque o Peppermint, ele pode incomodar algumas pessoas. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu gosto sempre de falar, né, nos nossos encontros. Então, o Peppermint, ele vai ajudar em dor de cabeça, enxaqueca, mau hálito, ressaca, questões mesmo de digestão. Também ajuda muito quando a gente faz aquele trabalho de recuperação de olfato, né? Principalmente na época de Covid, que todo mundo perdia o olfato, o Peppermint era um dos óleos que a gente utilizava para fazer esse estímulo olfativo, então é excelente para isso. Ajuda na gastrite, nos desconfortos digestivos,
é excelente para deixar a gente atento, a gente focado. Então é ótimo, ele dá mesmo aquela prontidão, muito usado assim, que quem dirige, né, motorista, colocar num difusorzinho de carro, ou mesmo inalar antes de começar o trabalho, ou antes de viajar, porque ele é excelente. Ajuda também nas questões de asma e sinusite, e a gente só precisa tomar cuidado com ele, porque ele pode diminuir a produção de leite. Então, o peppermint é um óleo que a gente geralmente não indica nem para gestante e nem para lactante, tá? Isso é importante a gente saber. Também é utilizado para febres e para ondas de calor. Eu tenho até uma receita que eu sempre indico para mulheres que estão na menopausa, que sentem aquele calor excessivo. A gente tem uma receita de um spray de peppermint que dá um alívio, dá uma refrescância, é muito bom. E para as febres também ele é utilizado, mas a gente tem que sempre buscar uma ajuda e uma orientação especializada, tá certo? O Balance, que também é um mix maravilhoso, a gente fala que é um mix do equilíbrio. Do equilíbrio, ele ajuda a combater o estresse, a ansiedade, aquele medo, aquele pânico de viagem, né? Também o desconforto pós-viagem, que é chamado de jet lag. Ele vai atuar também muito bem nas alterações de humor, trazendo tranquilidade. Ele é ótimo para a gente ter a nossa conexão mesmo, né, com o divino. Então, é maravilhoso para uma meditação, para uma aula de yoga. Vai atuar e vai ajudar muito nas questões de medo, de luto, de trauma, essas questões que a gente, né, acaba sentindo aí ao longo da vida, e o Balance vai ajudar muito. Também relacionado à questão de humor, ele vai dar uma equilibrada na raiva, na ira, em tudo isso, né? Então é um óleo bastante equilibrante. Vai ajudar também nas questões neurológicas de epilepsia, Parkinson e convulsão. Para esses casos, claro que sempre é bom conversar com o médico, perguntar se pode usar, levar a fórmula do Balance para ele, mas ele é muito utilizado. Então, é excelente também da gente ter na nossa farmacinha. É um óleo que está sempre na nossa bolsa e a qualquer momento você pode abrir e inalar, e ele já é diluído no óleo de coco. Então, desse kit, ele é um que você pode passar nos pulsos, passar na sola dos pés, puro mesmo, sabe? Porque ele já tem óleo de coco na composição dele. E aí a gente vai para aquela tabela de diluição que eu falei com vocês, né? Que é sempre importante a gente saber. Existe, né, o uso facial ou bebê que a gente chama aqui é acima de 3 meses, lembrando disso, e aí a gente vai usar sempre 0,5%, crianças e grávidas, pele sensível e pele de idoso, cosmético, o cosmético aqui, gente, é aquele creme que a gente vai usar diariamente, que a gente vai usar todos os dias, então tem uma concentração para a gente usar, que seria de 2 a 3%, 3% seria o máximo, uma massagem que a gente vai fazer uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, tem aqui uma concentração, para as questões de dores e inflamações, e para uma dor mais crônica, concentrada. Então, a gente também tem aqui a diluição de 10%, e aqui a gente tem a quantidade de óleo vegetal, né, que é a base vegetal. Sempre, todo óleo essencial, ele tem que ser diluído numa base vegetal. E como é que tem que ser essa base? Você pode ter o óleo de coco fracionado da doTERRA, que é um óleo que não tem cheiro, que a consistência dele é bem fina, é uma camada bem fina, não deixa a sua pele engordurada, ele não mancha as roupas, é excelente. Mas, junto dele, a gente também tem uma gama de outros óleos que são importantes também e que têm outras finalidades terapêuticas, como óleo de jojoba, óleo de gergelim, óleo de amêndoa, óleo de abacate, mas o mais importante sempre é a gente saber a procedência desse óleo e a gente ter a certeza de que ele é puro, de que ele não tem nada mais misturado além da semente que a gente está escolhendo utilizar. Então, aqui, né, para um uso facial, a gente só pode usar 10 ml, né, que seria uma colher de sopa, e a gente vai usar uma gota, e assim por diante. Criança ou gestante, a gente vai fazer sinergias de 1% ou misturas de 1%, quer dizer, para cada 5 ml, que significa uma colher de sobremesa, a gente vai colocar uma gota.
Para 10 ml, que é uma colher de sopa, a gente vai colocar 2 gotas, e assim por diante, tá certo? Aqui nessa tabela, nessa coluna, 5 ml, que representa uma colher de sobremesa, e aqui nessa coluna, 10 ml, que representa uma colher de sopa. Uma colher de sopa de óleo vegetal. E aí, essas gotas aqui são dos óleos essenciais, né? De acordo com o que você vai preparar, de acordo com a necessidade. E aí, a gente tem aqui a promoção desse mês, né? Todo mês, na verdade, a Doterra faz um trabalho de clubes de incentivo. Então, hoje a gente está no Clube Silver e a gente tem o Clube Diamante. Então, são 3 meses de trabalho, são 3 meses de clube, e aí a cada cadastro, a mais de 100 pontos, que é o caso do Kit Living Brasil, que tem 120 PVs, pontos, você ganha, cadastrando pelo link do Clube Silver, um brinde. Quando for o Clube Diamante, a mesma coisa, ganha o brinde. E esse é o brinde desse mês. Então, o Anguarde, tá, como brinde do Clube Silver. E se você compra o kit Living Brasil, eu gosto de colocar mais um óleo de coco, por quê? Porque aí a pessoa já vai ter a base para fazer as misturas dela, né? Que foram um pouquinho das coisas que a gente conversou aqui hoje, e esse kit, né, já está com esse preço atualizado, então, 755 é o preço desse kit. A Doterra hoje tem um parcelamento de 3 vezes, acima de R$ 300. Em alguns meses, ela coloca 4 parcelas, acima de R$ 800. Em outros meses, 6 parcelas, acima de R$ 1.100. Então, essa promoção é uma promoção que, de vez em quando, a Doterra faz. Mas o padrão da Doterra são acima de R$ 300, você pode parcelar em 3 vezes. Então, esse é um kit que você pode parcelar em 3 vezes. Temos o frete, né, de 32, e eu gosto sempre de acrescentar nesse kit o óleo já da Doterra, o fracionado da Doterra, que aí, no caso, ele tá com esse preço. Esse preço é para membro, tá certo, pessoal? Entendendo de que vocês, né, estão apresentando esse kit para poder cadastrar um novo cliente. E aí, depois da toda a assistência, que a gente pode marcar uma aula e conversar sobre isso, em como a gente faz protocolo para os nossos clientes. Isso é super importante também, da gente aprender a fazer e aprender a cuidar, né, dos nossos clientes, que eu acho que esse é o nosso principal trabalho, cuidar das pessoas, ajudar e levar bem-estar para a vida de mais gente, né, de quantas pessoas a gente conseguir. É isso, obrigada, um bom dia para todos e até a próxima.